Existe uma dúvida muito comum entre os encarregados de processos disciplinares. Imagine a seguinte situação: o encarregado abre vista para a defesa, né? Os 5 dias úteis ali para a defesa se manifestar e apresentar a peça defensiva. A defesa, então, no segundo dia útil, ela protocola essa peça defensiva. E aí surge uma pergunta para o encarregado: ele pode prosseguir imediatamente ou ele é obrigado a esperar o término dos 5 dias úteis? Essa dúvida divide entendimentos dentro da própria administração militar. Hoje eu vou apresentar a interpretação que defende a necessidade de aguardar o término do prazo e, em seguida, eu vou explicar por que entendo que o mapa admite uma conclusão diferente. E antes de começarmos, eu faço um esclarecimento muito importante aqui. O tema desse vídeo ele é interpretativo. Eu vou estar expondo aqui o que, na minha leitura, melhor se harmoniza com a estrutura do mapa e com a teoria geral do processo. O objetivo aqui é promover um debate técnico e contribuir para o aperfeiçoamento da atividade administrativa disciplinar. Beleza? Feito essas considerações, vamos avançar. Imagina uma situação prática, né? Vamos pegar como exemplo aí um PCD. No PCD, o militar ele recebe ali um prazo de 5 dias úteis, o militar acusado tem esse prazo de 5 dias úteis para apresentar as alegações de defesa. Então vamos supor que ele protocola essa defesa dele no segundo dia útil, né? E a partir daí surgem as duas interpretações possíveis, né? A primeira, ele pode prosseguir, e a segunda, não, ele tem que esperar até o término do prazo, né? Então olha só, quem sustenta a primeira corrente entende o seguinte: ele deve aguardar todo o prazo. Por quê? Porque o prazo ele pertence à defesa, né? E se ele pertence à defesa, o encarregado deve ficar inerte até que este prazo da defesa se esgote por completo. Essa posição, ela parte da ideia de que buscando uma máxima proteção ao quê? Ao princípio do contraditório, né? E qual que é o fundamento dessa corrente de pensamento? Eles utilizam o artigo 291, inciso 11 do mapa. Por quê? Esse inciso aí do artigo 291, ele dispõe que a defesa prévia, mesmo que o sindicado manifeste o seu desinteresse em apresentá-la, o sindicante ele deve aguardar o vencimento do prazo antes de praticar qualquer providência, porque o militar pode o quê? Mudar de intenção. No primeiro momento ele pode falar assim: não vou me defender, não vou apresentar uma defesa prévia. Mas depois ele pode falar assim: não, vou apresentar sim. E é o que está destacado aí, é um trecho desse inciso. Mesmo manifestando o desinteresse, o sindicante deverá aguardar o vencimento do prazo, né? E corroborando o que a gente já falou anteriormente, os adeptos dessa corrente, eles entendem que a administração não pode retirar do acusado um prazo que foi concedido a ele pela norma. Então, sobre essa ótica, ainda que a defesa seja apresentada no primeiro dia, o encarregado ele deve aguardar até o último dia do prazo para somente então dar continuidade ao procedimento. Como eu já disse, é uma interpretação ali que busca proteger ali a ampla defesa, o contraditório, né? E é uma interpretação um tanto quanto cautelosa, né? Só que quando a gente começa a analisar o mapa, começam a surgir algumas dificuldades quanto a essa interpretação. E são justamente essas dificuldades que me fizeram rever a minha posição. Por quê? Surgiu a pergunta: se o artigo 291 ele vale para todos os outros procedimentos, né? Aqui no nosso caso específico, a SAD e o PCD.
E, ao meu ver, o artigo 291, ele veio tratar exclusivamente da defesa prévia na SAD. Ele não disciplina o processo de comunicação disciplinar, em que pese alguns ainda vão dizer que sim, utilizando como argumento o artigo 50 do MAPA, né, que fala que se aplica ao PCD as regras da SAD no que couber, né? Eu entendo que, nesse caso aqui, não se aplica. E já vou falar mais à frente por quê. E ele também, o artigo 291, não se aplica ao restante da SAD. Por quê? Porque nós temos uma parte própria que fala da RED, né, das razões escritas de defesa final, na SAD. Né? Então, olha só. Por que eu entendo que, em que pese o artigo 50, ele fala que aplica-se ao PCD as regras da SAD no que couber? Olha só. No PCD, o artigo 37, ele prevê 5 dias úteis para as alegações de defesa e, posteriormente, 5 dias úteis para as razões escritas de defesa final. E em nenhum momento ele determina que o encarregado deva aguardar o esgotamento do prazo, caso a defesa já tenha sido apresentada. E o mesmo acontece com as razões escritas de defesa final na SAD. Olha só, o artigo 303, ele fixa o prazo de 5 dias úteis. E ele ainda vem explicando ali que pode haver a renovação do prazo, ou a nomeação de um defensor, ou algumas outras providências, nos casos especificados lá, mas ele não cria regras semelhantes às do inciso 11 do artigo 291. Então, se o legislador ele quis criar essa obrigação apenas para a defesa prévia na SAD, para mim me parece difícil estender esse entendimento para os demais momentos defensivos aí, tanto no PCD quanto na SAD. E um segundo ponto, o próprio fundamento do inciso 11 do artigo 291 demonstra tratar-se de hipótese excepcional. Porque olha só, o dispositivo ele manda aguardar, porque o militar ele pode mudar de intenção e decidir o quê? Apresentar uma defesa. Mas se a defesa já foi protocolada, essa razão desaparece. Não existe mais mudança de intenção. O direito já foi exercido. E assim, a gente entra em um conceito do direito processual que é chamado de preclusão consumativa. O que é a preclusão consumativa? Ela ocorre quando a parte pratica validamente um ato processual e, por isso, ela esgota aquela faculdade de praticá-lo novamente, salvo com previsão legal em sentido diverso, né? E aplicando esse conceito ao tema desse vídeo, a apresentação tempestiva da defesa consuma o exercício da faculdade processual de defesa, naquele exato momento ali do procedimento. E assim esgota-se, em regra, a possibilidade de fazer uma substituição, uma complementação espontânea ali da defesa. E nesse ponto é importante a gente fazer uma distinção. E qual seria essa distinção? Entre renovação do prazo por justo motivo e complementação espontânea da defesa que já foi apresentada. Olha só, o MAPA ele disciplina expressamente a hipótese em que a defesa não é apresentada dentro do prazo. Nesses casos, havendo um justo motivo devidamente comprovado, o prazo ele poderá ser renovado. É o que estabelece o artigo 41 para o PCD e o artigo 306 para a SAD. Só que essa não é a questão que a gente está analisando aqui. O que estamos aqui analisando é uma hipótese diferente. É a seguinte hipótese: a defesa foi regularmente apresentada antes do término do prazo legal. E para essa situação, eu não encontrei no MAPA qualquer dispositivo autorizando a defesa a complementar, substituir ou reapresentar espontaneamente a peça defensiva que já foi protocolada. Quando o MAPA ele entendeu ser necessária a renovação do prazo de defesa, ele fez de forma expressa. Entretanto,
ele não adotou a mesma técnica para autorizar a complementação ou a substituição de uma defesa regularmente apresentada. Por isso, que a consequência jurídica que me parece mais compatível com a teoria geral do processo é a incidência da preclusão consumativa, que, em outras palavras, a apresentação tempestiva da defesa consuma o exercício da faculdade processual de defesa naquele momento procedimental, operando-se a preclusão consumativa, uma vez que o mapa não prevê a complementação ou a substituição ou a reapresentação espontânea da peça defensiva após a sua regular apresentação. E assim eu chego à minha conclusão, que é a apresentação tempestiva da defesa, ela consuma o exercício da faculdade processual de defesa naquele momento procedimental, operando-se a preclusão consumativa, inexistindo previsão no mapa que autorize o quê? Que seja feita uma substituição ou uma reapresentação ou até uma complementação da peça defensiva até o término do prazo legal, né? Essa conclusão minha, ela preserva a ampla defesa, ela respeita a técnica processual e, ao mesmo tempo, prestigia outro princípio expressamente previsto no próprio mapa. E qual é? A razoável duração do processo e a eficiência administrativa. Eu registro aqui, por questões de honestidade intelectual, que este tema admite interpretações diferentes. Há profissionais que entendem ser necessário aguardar sempre o término integral do prazo, e eu respeito muito essa posição. Contudo, após fazer uma análise sistêmica do mapa, eu considero mais consistente a interpretação que eu acabei de apresentar aqui nesse vídeo. E agora eu gostaria de saber sua opinião. O que você entende? Se a defesa foi apresentada antes do prazo, o encarregado pode prosseguir ou ele tem que aguardar até o último dia do prazo? Deixe seus comentários, compartilhe com um amigo, se esse conteúdo foi relevante aí para você. Considere deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar outros assuntos como esse aí. Muito obrigado, gente. Até mais.